Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre extração com solventes. Então, na aula da nossa química orgânica, a gente vai entender e aprender algumas questões referentes quando você vai fazer o processo de extração, obviamente utilizando solventes, que são substâncias especiais para retirar alguns tipos de compostos dentro de uma solução, no caso, tá? Primeiro, a gente entender na questão de separações, a gente está falando quando você vai separar, é porque são substâncias, ou melhor dito, sistemas heterogêneos, obviamente, de substâncias diferentes que estão misturadas e que normalmente você faz isso dia a dia, né? Dentro dos diferentes tipos de separações, temos a filtração, bastante comum no nosso dia a dia através do café. Tem o papel filtro, né? 102, 103, dependendo. E você faz sua filtração adequadamente. Aí vamos ter a centrifugação também, que é outro sistema de separação heterogêneo. E a decantação através, no caso, dos balões ou funil de decantação, que estamos observando, estou marcando aqui para vocês. Se for a centrifugação, através dessas máquinas, os aparelhos são centrífugas. E a filtração, né, que pode ser de várias formas, né, aquele clássico que a gente estava falando, do café, do papel filtro, mas também pode ser feito através desse funil de Büchner, tá? Para isso, normalmente o objetivo vai ser o isolamento de produtos. Dependendo do tipo de produto, dependendo da sua mistura, da sua solução que você quer separar ou isolar alguns tipos de produtos. Dentro dela vamos ter as extrações, né, no caso que a gente está falando, o objetivo dessa aula. E tem três tipos no caso, né? Vai ser a extração por solventes, que a gente vai focar nessa aula. Temos também a extração por micela reversa e extrações por fluido supercrítico. Geralmente essas duas últimas elas estão mais envolvidas em processos industriais, tá? Beleza? Vamos lá. Geralmente a gente tem que entender primeiro o que é uma extração, em primeiro lugar, e qual que é o objetivo dela. Então, o que é uma extração não é nada mais do que uma transferência de solutos de uma fase líquida ou sólida para um solvente líquido, no qual quem vai fazer essa transferência vai ser o solvente líquido, que ele, por afinidade com o soluto de interesse, ele vai conseguir transferir ele para solvente líquido e ficar preso. Aí, né, que é o que é nosso objetivo. Aí nós vamos ter diferentes tipos de extração, seja líquido-líquido, sólido-líquido e supercrítica, no caso. Qual que é a finalidade, pessoal, desse tipo de extração? Basicamente, né, como até vimos no slide anterior, isolamento. Então você vai isolar determinados compostos orgânicos, tanto de soluções ou de suspensões aquosas, né? Então, tenhamos bastante cuidado, né, entre esses dois conceitos, que são soluções e suspensões, tá? Aqui podemos ver uma mistura, obviamente isso aqui a gente coloca aqui um tipo de extração líquido-líquido, que como na teoria fala, né, um método útil na separação de componentes, que normalmente vocês vão trabalhar bastante isso em outras disciplinas que vocês vão ver no caso, e que a gente aprende isso basicamente na orgânica e também parte da analítica, já que a gente não é somente separar, mas também precisa quantificar esse conteúdo no caso, tá? Então, se temos uma amostra aqui, como está mostrando na imagem, a gente precisa isolar o soluto de interesse, né? Então vai ser separado. O resto que sobrar não nos interessa, só se você, normalmente na marcha analítica que a gente utiliza nesse tipo de separações, nunca dá para jogar nada fora, entendeu? Outro exemplo a gente pode bastante comum é a mistura de óleo vegetal, né, o azeite pode ser, e açúcar. Obviamente o açúcar, né, o sabor doce. E você quer separar o açúcar do óleo.
Aí você vai ver, né, que tem partículas presentes nessa mistura. No caso, partículas de açúcar são menores, elas vão ser dissolvidas parcialmente e não tem como filtrar. E aí? E agora? Como que eu vou fazer isso? Se eu colocar um papel filtro, só vai dar rolo. Então, a gente não poderia utilizar esse tipo de, no caso, de filtros. Então, a gente vai ter que partir a um tipo de separação através de outros solventes. Assim podemos observar, né, no caso que na primeira solução que estamos observando, que eu estou marcando para vocês aqui, nessa primeira, ela tem a solução e você vai adicionar um solvente. E a gente já vai falar sobre essa questão do solvente. No caso que quando entrar em contato com a outra parte, ela vai começar um processo de solubilidade ou, caso não sejam solúveis, vai ter uma formação de faces, que vai ser dupla face ou vai ser bifásica ou trifásica, dependendo dos compostos que você possua nessa amostra, que muitas vezes a gente vai saber na prática, mas no momento quando for trabalhar num laboratório ou de uma indústria, controle de qualidade mesmo, a gente precisa entender que você vai fazer essa separação no caso. Aí que a gente adiciona o solvente, nesse momento o açúcar migrará para o outro solvente, por afinidade de solubilidade, e termos extraído, e assim temos extraído o açúcar do óleo vegetal, no caso, né, como estamos observando aqui. Aí vamos ter uma bifásico, né, já que a água, por exemplo, ela não vai se misturar com o óleo. Então, quem que vai correr para o lado da água e quem que vai correr para o lado do óleo, né? Então, o açúcar ele vai ser facilmente extraído pela água, tá? Que vai sair esse açúcar que está misturada na fase oleosa. Exemplos claros que a gente tem, que a gente faz no dia a dia, como a gente tínhamos falado, no nosso tradicional café, na qual, quando você mistura com água quente, você que tem que extrair o principal conteúdo e que nos dá força, né, esse estimulante, que é a cafeína. Obviamente, não somente no café, senão também no chá, né, diferentes tipos de chá que a gente encontra. Esses solventes que a gente vai utilizar, né, que no exemplo anterior que a gente colocou, né, imaginemos o tradicional universal solvente que é a água, ela deve apresentar, de maneira geral, os solventes têm que apresentar algumas propriedades específicas, como por exemplo, né, ela tem que ser immiscível. Lembrando, né, que o immiscível vem de líquidos miscíveis. O que por imaginar, que um líquido, no caso, immiscível, né? Miscibilidade, na verdade, ela provém disso, né? Que é uma propriedade que tem duas ou mais substâncias de se misturarem em qualquer proporção com outra, formando uma proporção, uma solução homogênea, no caso, né? Geralmente, esse termo immiscível é mais utilizado em líquidos, normalmente. Então, se tivéssemos dois líquidos immiscíveis, tendem a formar duas faces distintas, que é o que a gente quer, porque a gente não quer, no caso, que elas se juntem mais, senão vai se tornar mais difícil essa separação. Outra coisa interessante é que tem que ter uma formação de duas fases, só que isso está diretamente relacionado com o quê? Com a fase immiscível, tá? Ela não tem que reagir quimicamente com o soluto, tá? Porque se acontecer isso, você vai perder essa amostra que você quer achar, né? O analito vai ser perdido. Outra coisa interessante, que a substância orgânica a ser extraída deve ser mais solúvel no segundo solvente. Tem que ter uma capacidade volátil, porque isso também acelera os processos de extração, e também não tem que ser inflamável ou tóxico. Esse último é meio complexo, porque geralmente grande parte desses solventes que a gente vai ver, eles também são ou inflamáveis ou tóxicos, né? Mas, obviamente, tem diferentes graus.
Mas como eu vou saber isso? Como eu vou saber para escolher o solvente? Primeiro, você baseia bastante nas propriedades que a gente falou agora há pouco. Os solventes que você for utilizar, eles devem ser immiscíveis, ou seja, elas não têm que se misturar nem formar nenhuma solução homogênea. Isso é proibido, é pecado. Depois, a substância de interesse deve ser mais solúvel no segundo solvente, que acabou de falar, né? Para isso, a gente precisa escolher alguns métodos de extração. Obviamente, a gente vai utilizar algumas vidrarias e alguns elementos muito utilizados nos laboratórios. Por exemplo, a gente vai ter os frascos cônicos, que a gente pode ver, né, nos diferentes frascos cônicos com essa forma de cone, normalmente tubos de centrífuga, por assim falar, também alguns deles, né, que cabem na centrífuga. Isso vai depender do volume. E funil de separação, né, que estávamos falando que é acima de 10 ml. Quando a quantidade para ter esses processos de separação for até 10 ml, você utiliza tubos de centrífuga. Se forem frascos cônicos, né, no caso, ele vai até menor a 4 ml. Beleza, pessoal? Então, chegamos, né? Beleza, já sabemos o que precisamos, como tem que ser escolhido esse solvente, mas no final, que solventes a gente vai ter? Nós vamos ter dois tipos específicos de solventes, que são os solventes polares e os solventes apolares. Os solventes polares, eles, como o próprio nome fala, né? Polaridade, a gente vai ver isso, são aqueles cujas moléculas constituintes apresentam regiões eletronicamente densas, tá? E que por isso parte uma facilidade em solvatar qualquer substância de característica também polar. Lembrando que quando a gente fala em solvatar é um fenômeno que ocorre quando um composto iônico ou polar se dissolve em uma substância polar. E isso aí sem formar uma nova substância, porque isso que a gente não quer é que formem novas substâncias, que interaja com o soluto e a gente perde a amostra, tá? E essas moléculas que vão ser solvatadas, elas vão estar envolvidas por quem? Pelo solvente, tá? E esse tipo de solvatação química que a gente está falando agora, ele é muito utilizado tanto nas soluções iônicas quanto moleculares, tá, galera? Que exemplo de solventes polares? O primeiro, universal, a água. Temos o álcool, devido ao hidroxila, e o ácido acético. O ácido acético, por causa do carbonila, né, no caso aí do carboxila, né, principalmente, que tem essa característica polar. Agora temos também os solventes apolares, né, no caso que a gente está mostrando aqui. Eles são caracterizados pela ausência ou baixa ocorrência de regiões eletricamente densas nas moléculas constituintes. Ou seja, quando a gente está falando disso, que ele vai, no caso, fazer uma ligação com outros compostos que são apolares. Dentro dos solventes apolares que nós temos o hexano, né? O anel cíclico de 6 carbonos, o benceno, anel aromático, o clorofórmio e o etanol. Tá? Que o etanol também ele é bipolar, porque ele também é um solvente polar, né? Como tínhamos colocado aqui, né? Eles são iguais. Aqui normalmente mostro para vocês essa tabelinha com os solventes mais utilizados no mercado, né? E que normalmente, dependendo do tipo de estudo que foi desenvolver, você pode utilizar isso. Obviamente, para a gente trabalhar com eles, a gente tem que focar bastante no quê? Na polaridade, porque a polaridade que vai mandar em que solvente eu poderia utilizar. Se a gente se põe a colocar aqui, a acetona é um excelente pela polaridade, um excelente solvente, é igual que o metanol, tá? Mas, dependendo do que eu tenho a água, um solvente também muito bom, né? Mas a gente precisa entender que a amostra que você vai dissolver, no caso, ela também tem que entrar em congruência, ou seja, ela estar mais ligada e que possa ser rapidamente
dissolvida pelo composto ou pelo solvente, será polar ou não polar, né, no caso. Os tipos de extração, normalmente vamos ter os principais, são dois, o contínuo e o descontínuo. O contínuo é um dos mais utilizados, que mais se trabalha, é aquilo que estávamos falando, já que vamos ter o sólido líquido e o líquido líquido. No caso do líquido líquido mais utilizado, temos a extração simples, a extração múltipla, a extração com solventes quimicamente ativos e o efeito salting out. No caso, o tipo de extração simples é somente caracterizada porque é feita somente numa etapa. Numa etapa, por isso que chama uma extração simples, no caso. A múltipla já vai ser feita ou realizada em duas ou mais extrações simples, no caso. Geralmente, quando você não sabe o tipo de compostos que tem essa amostra, essa mistura, é capaz que você desenvolva uma série de extrações múltiplas. E temos também essa terceira, né, no caso, a extração quimicamente ativa, na qual o objetivo dela é a alteração do composto a fim de mudar sua constante de distribuição. Por exemplo, né, temos aqui um ácido carboxílico, tá? E se adicionamos uma base, a gente vai formar um éster, né? Na verdade, ácido carboxílico, mas no caso um hidróxido, uma base, ela vai nos formar o quê? Um éster, tá? Para a gente trabalhar com essa questão de solventes e de separações de compostos, tem uma norma muito importante que é achar o coeficiente de partição, ou também chamado coeficiente de distribuição, que isso quem vai dictaminar vai ser quem? Os solventes. Então, durante a agitação, o soluto se dissolve em duas fases. A primeira vai ser a quantidade do soluto dissolvido em uma das fases, depende da sua solubilidade naquele solvente. Então, você tem que saber que solvente adequado você utilizar. Se a amostra ela é polar, você utiliza um solvente polar. Vai ter maior chance, né, de separar com maior eficiência. Para isso, esse coeficiente de partição, ele trabalha com uma fórmula chamada, né, que o coeficiente de partição é chamado por K. Tá? E ele vai ser, você acha esse coeficiente de partição através do que? Da solubilidade no solvente B partido solubilidade no solvente A, porque como tínhamos observado aqui nesse funil de separação, tem duas fases, né? Isso é característico de um processo de extração, duas fases, é bifásico. Então temos uma fase que é mais densa, normalmente as fases que vão para baixo, elas são as mais densas, e as fases que ficam mais na superfície são fases menos densas. Assim podemos trabalhar, no caso, com alguns exemplos, alguns problemas que normalmente a gente tem durante as fases de laboratoriais, na qual temos, imaginemos, um tipo, aqui vamos falar sobre extração simples, vamos botar esse exemplo, né, no caso que é a extração de 6 gramas do composto orgânico A, que não sabemos, no caso, originalmente dissolvido em 100 ml de água, tá? Em 100 ml e 6 gramas, com volume total, né, completado por um volume total de 100 ml do solvente, que no caso é benzeno, né? Já a gente fala que um solvente apolar, né, como tínhamos falado. Se a 20 graus o coeficiente de partição entre a água e o benceno, né, porque são os dois solventes, né, água e benceno, é 3 o coeficiente. Então, para uma extração única de 100 ml de benceno, eu preciso quanto? No caso da amostra. Então, eu vou fazer, temos a fórmula, né, como tínhamos falado. Primeiro, no caso, como tínhamos visto, essa parte aqui dessa fórmula. Então, para resolver, aí temos, no caso, essa equação, que vai ser essa constante de partição, que vai nos dar, através do mV, que é a concentração do solvente B,
partido 100 ml, que foi o que foi utilizado no caso, que seria do benceno, e temos a constante, a concentração, no caso do solvente A, que é a água, né? Que é 100 ml. Isso me dá 3, que já nos está falando que é 3. Onde nós sabemos que a concentração, no caso da água, é igual a 6 vezes menos a concentração do benceno, né? Já que estamos falando a extração de 6 gramas do composto orgânico A, originalmente dissolvido em 100 ml de água, tá? Então aí você reemplaça aqui no caso em essa concentração de água vai ser igual a 6 menos M, a concentração do benceno em 100 ml. E aí você vai conseguir fazer, resolvendo essa equação, você vai obter 4,5, tá, pessoal? Na nossa próxima aula encaminharei alguns exercícios que é bem prático, né? Então nós obtivemos um resultado de 4,5 gramas. O que significa? Então a gente tem que entender que após uma extração com 100 ml de benceno, se obteve 4,5 gramas de A, no caso do composto A, né? 75% do total, como rendimento de extração. E ainda resta quanto? 1,5 gramas de A que está na fase aquosa, né? Temos na fase, no caso do benceno, que tem esse 4,5, e temos a outra parte que está ainda dispersa, de 1,5, né? Porque todo dá 6, né? Como tínhamos visto, na extração de 6 gramas, tá? Bem, agora temos outro exemplo aqui também, né, que é também outro tipo de extração simples. Aí supondo que temos uma solução que contém 50 gramas do composto A em 100 ml de água. Quanto do soluto podemos extrair utilizando 100 ml de éter etílico, sabendo que a constante de partição é 4. Então, a gente lembrar a fórmula, né, no caso, sempre a água fica na parte do denominador, se vocês observam, né? E o éter, ou benceno, né, no caso os apolares, fica na parte de cima, né? E vai ser a concentração que a gente vai achar. Aí vamos fazer, então, colocar os valores que nós já temos, né? Temos a constante de partição que é 4. Que mais? Sabemos a concentração do éter? Não, porque está nos perguntando, né? Quanto de soluto poderemos extrair utilizando 100 ml de éter etílico? Então, nós sabemos quanto do soluto, que é em gramas, partido 100 ml, que é o volume, né? No caso, lembra? Isso aqui é concentração, tá? É gramas sobre volume. E partido tudo, no caso, temos que sabemos que quem está falando que a solução completa ela tem 50 gramas do composto A. Então a gente quer achar esse composto A que está ali. Então a gente pega essas gramas da solução menos o composto A. No caso, e isso está em 100 ml de água, né, no caso. E a gente resolve da mesma forma como a gente fez no exemplo anterior. Isso vai nos dar, no caso, a quantidade de 40 gramas no éter dietílico. E isso aí na fase do éter dietílico ainda tem que 10 gramas presentes na fase aquosa. Tá? Deu para entender, pessoal? Não preocupa que na aula a gente vai ter mais exercícios sobre isso, mas eles são bem práticos. Beleza, né? Até aí tudo moleza, mas a coisa complica um pouquinho quando a gente vai falar de extração múltipla. Obviamente, lembra que eu falei que normalmente em extrações simples é um passo só, mas e se a gente conseguir trabalhar com a mesma amostra, só que várias vezes, para tentar extrair? Lembra que a gente viu que cada vez se observava que sobrava mais soluto, então a gente vai extrair até o máximo que der.
Isso, tá? Então a gente vai utilizar os dados anteriores, né? Então vamos a calcular calcular a quantidade de soluto extraído, empregando-se 3 adições, já no de 100 ml, tá? Se não agora, de 33,3 ml de éter dietílico. Então vamos a partir pela primeira extração, né, no caso. Então aqui observamos de 33 ml do éter dietílico, partido, né, o que já tínhamos visto, sabemos o coeficiente de partição, gramas e em 100 ml de água. Então com isso, a gente vai obter o quê? Vamos obter 28,57 gramas, no caso, de soluto no éter dietílico, né, no caso. Tá? Que vai ser correspondente à primeira extração. Aí adicionamos uma segunda extração, no caso, adicionamos novamente, a gente quer saber quanto que tem, em 33,3 ml, né? A gente leva a 33, não tem problema. Nós já sabemos que se na primeira extração tinha 28,57, a gente vai saber que nesse segundo vai ter quanto? Então a gente tira dos 50 da quantidade total, tira esse 28,57. E isso vai nos dar o quê? 21,43, menos a quantidade que ainda tem no caso, na água, né? Nos 100 ml de água, que isso aí não mudou. Aí a gente observou que temos 12,25 gramas provenientes da segunda extração, tá? Beleza? E a gente faz uma terceira extração, né? Obviamente fazendo o mesmo cálculo, né? Você observa, né? Novamente a gente vai achar quanto que ainda tem, no caso, nesse éter, só que aí vamos a retirar, obviamente, né? Esse 12,5 de quem? Do 21,43. E isso vai nos dar o quê? A quantidade de 9,183, no caso, gramas. E a gente o que quer saber quanto que sobrou. Produto disso, vamos obter quanto? 5,25 gramas na terceira extração. Então, são 3 extrações, porque a gente utilizou 3 adições do éter dietílico. Aí, quando a gente soma essas 3 extrações, quando a gente vai obter 46,07 gramas do soluto, mas não, a gente lembra que a gente entrou com quanto? Com 50, então teve uma perda, mas a gente conseguiu uma eficiência de praticamente 90%, mais de 90% do soluto extraído, no caso. Então, é mais eficiente usar um solvente em 3 pequenas extrações do que uma extração só, porque no exemplo anterior, a gente utilizou 100 ml de uma vez só. Agora, a gente dividiu. Você entendeu? Então, quando você faz mais extrações, isso melhora o processo de obter o soluto, no caso. Beleza, pessoal? Então, acho que não tem mistério, só tem que seguir esse passo a passo e a gente consegue resolver esses tipos de extração múltipla. Para isso, você tem que assistir o vídeo, obviamente. Então, nos casos, na adição de soluto e do soluto, adição de soluto no soluto, né? Você pode observar que a gente vai ver isso, né? Tem também o processo de agitação. E depois abrir um pouco, porque quando tem a mistura do solvente, se é apolar e apolar, e com a própria amostra, ela pode gerar pressão, né? Então tem que ser retirado. Obviamente as movimentações desse funil de decantação não são tão fortes, né? Elas são bem suaves. Aqui estou mostrando, né, os tipos de movimentação que devem ser feitas para ter uma maior solubilidade e formação de faces, no caso. Uma vez que a gente conseguiu tudo isso, a gente vai precisar fazer a lavagem, que é um processo de purificação, na qual a gente vai retirar
aquela amostra que eu estou precisando. Então, para isso, a gente vai fazer essa lavagem. No caso, se for de uma mistura orgânica, vai ser com água, ou também pode ser feita com ácido diluído ou com uma base diluída também. Tá? Pode ser então com água, com ácido diluído ou com uma base diluída. Tá? E esse terceiro tipo de extração, extração quimicamente ativa, né, que se dá entre ácido e base. E a gente tem uma dúvida, né? É possível mudar as características de solubilidade de um composto? Como a gente faria isso? A gente sabe que a maioria de compostos orgânicos é mais solúvel em solventes orgânicos, no caso, do que em água. Normalmente o coeficiente de partição vai ser acima de 4. Só que a gente tem algumas classes específicas desses compostos orgânicos que podem ser alterados quimicamente para se tornarem mais solúveis à água. Isso aí é um joguinho que se faz, porque às vezes gastar essa quantidade de solventes orgânicos é muito caro, né? Então a gente tem que aproveitar o que a gente tem no laboratório, né? E a água é bastante solúvel, vocês viram que a polaridade dele é muito boa. Então, para isso, a gente precisa alterar algumas questões nesses compostos orgânicos, disfarçar a molécula, na verdade. Então, que tipo de compostos orgânicos devem ser alterados para ser solúveis em água? Obviamente são orgânicos, né? Não entrariam em contato, mas a gente pode utilizar, se for ácidos carboxílicos, né? Tem o ácido benzoico, o ácido butírico, no caso dos fenóis, o fenol, a vanila, que a gente pode mudar essas partes. Praticamente os hidrogênios, né, que você pode observar que estão em vermelho, essa região muda. Por isso você vai interagir isso com uma base ou com um ácido. No caso das aminas é a mesma coisa, você vai trabalhar com o nitrogênio, né? Lembrando que são aminas primárias, conforme a gente viu na aula passada. Beleza, pessoal? Então, esse praticamente aqui é a bibliografia. Esse vídeo estará postado no meu canal. A gente vai praticar agora alguns exercícios. Então, desejo a vocês bons estudos e até a próxima. Abraço.